para ver se dá sorte, em nome de Jesus, para ver se a gente ganha hoje. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar, na verdade. Mas eu acho que hoje cada um vai assistir o jogo das suas casas, né? Afinal de contas, é tarde da noite. Lembrando que assim que terminar o jogo, todo mundo vai dormir, tá? Ninguém invente de ficar comemorando o Brasil se ganhar, tá? Ou de ficar em depressão se Nem vou perder. assistir, professora. Ah, pronto, então ótimo. Vai Eu vou dormir. assistir que eu gosto, mas eu vou assistir em casa mesmo, até porque é muito tarde. Aí eu vou assistir em casa mesmo e depois eu dormir, porque amanhã, né? Amanhã eu acordo sempre quando tem aula Descomplica, 5 horas da manhã, por aí é a hora que eu tô acordando, então eu preciso realmente também dormir. Mas é isso, vamos embora. Torcer pro nosso Brasil, vai dar certo. Eu quero que o Brasil ganhe, minha gente, tá, Mari? Seria bom se ganhasse. Mas vamos pensar no que nós temos de concreto. E o que nós temos de concreto é a nossa matéria para estudar. Vamos embora. Vamos ver agora direito civil, tá? Eu vou começar por direito civil. Vocês já estão conseguindo aí ver que a aula já está gravando. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela, tá? E vou expor os slides agora. Conseguem ver? Aqui, peraí. Conseguem ver? Sim. Pronto, vamos lá. Então, dentro do direito civil, né, na aula passada, nós conversamos sobre negócio jurídico, né? Negócio jurídico, na verdade, é uma espécie, né, de fato jurídico, e está dentro do tema de fato jurídico, e o negócio jurídico consiste no acordo de vontades. Você compreendendo o que é o negócio jurídico, as condições de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, você já compreendeu aí uma base para poder entender o nosso tema de hoje, que é direito das obrigações, tá? Direito das obrigações, gente, é o maior livro que tem lá no direito civil. Por isso que vocês estão achando muito grande a matéria. E de fato é. Direito das obrigações é o maior livro que nós temos no Código Civil, tá? Mas não é complexo, né? É algo simples de entender. Se for para classificar, eu acho o direito das coisas mais complexo do que direito das obrigações. E aí eu acho que dá para vocês entenderem legal, e a gente vai fazer nosso momento de revisão aqui dessa matéria, e com certeza vocês vão sair daqui com esclarecimentos legais, tá? Vamos embora. Primeiramente, o que são obrigações, né? A obrigação, minha gente, nada mais é do que um negócio jurídico, né? Ou qualquer vínculo que gere um dever. Por que eu disse ou? Porque as obrigações, elas podem surgir de três formas. Elas podem surgir a partir de um acordo de vontades, de um negócio jurídico, ela pode surgir a partir da lei, né? É só você imaginar, por exemplo, o dever de pagar alimentos aos filhos. É um dever estabelecido por lei, uma obrigação estabelecida por lei. E temos também as obrigações que decorrem de ato ilícito, que é o ato ilícito, está lá no artigo 186 e 187 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão, violar direitos de outrem, vai ter que indenizar. Então, ato ilícito é o que vocês estudam lá em responsabilidade civil, né? As obrigações decorrentes da lei, você vai estudar lá em direito das famílias, direito das sucessões, né? E em outros ramos do direito também. Mas aqui nós vamos estudar as obrigações que decorrem especificamente dos acordos de vontade dos negócios jurídicos, tá? Então, quando eu estiver tratando aqui de obrigações, é exatamente dos negócios jurídicos que eu estou falando, é exatamente das obrigações que decorrem de acordo de vontades. E aí, a obrigação, ela é a relação entre duas pessoas, nós vamos ter aí um credor e um devedor, né? Sujeito ativo, sujeito passivo. E as obrigações, elas podem surgir por meio de contratos, atos ilícitos, declarações unilaterais, mas hoje, especificamente, né, dentro desse nosso sistema de obrigações, nós vamos estar tratando das relações obrigacionais que advêm justamente de um acordo de vontades. Vocês vão estudar as obrigações que decorrem de ato ilícito lá em responsabilidade civil, né? E vocês também vão estudar declarações unilaterais de vontade, como, por exemplo, um testamento lá em direito das sucessões, tá? Mas vamos lá. As obrigações, minha gente, a doutrina, ela tenta bastante conceituar as obrigações. E um conceito mais completo é que as obrigações, elas são conceituadas como uma relação jurídica, né? Uma relação jurídica entre credor e devedor, onde existe uma prestação,
né? E lembrando que essa relação é uma relação transitória, então a relação obrigacional ela é transitória porque ela tem começo, meio e fim, tá? Então, as obrigações, elas são relações estabelecidas através de vínculos jurídicos entre credor e devedor, onde vai existir uma prestação, essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer, destinada justamente a essa finalidade de satisfazer essa prestação. Então, trata-se de uma relação jurídica transitória, com a finalidade de satisfazer uma prestação, seja ela uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, tá? E aí, já entrando aqui nas classificações das obrigações, nas modalidades das obrigações, nós vamos ter as chamadas obrigações de dar, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, tá? A obrigação de dar, gente, é justamente aquela que vai consistir na entrega de alguma coisa. Então, a obrigação de dar é aquela que consiste na entrega de alguma coisa. E aí pode ser tanto a entrega dessa coisa, quanto a restituição dessa coisa no caso de um empréstimo. Como, por exemplo, o comodato. O que é o comodato? O comodato é o empréstimo de coisa infungível. O que é coisa infungível? É aquela que não pode ser substituída, né? É aquela que tem uma especificidade da qual não há possibilidade de substituição. Por exemplo, se Débora me pede o meu celular emprestado e eu empresto o meu celular para Débora, eu estou realizando o contrato de comodato. A partir do momento que eu entrego o meu celular para Débora, vai fazer surgir para Débora uma obrigação. Qual é a obrigação? De restituição. Só que ela vai poder me entregar outro celular? Não, ela vai ter que me entregar o meu celular. Tá vendo que é bem infungível? Mesma coisa se Débora dissesse dali, eu quero ter o caderno de anotações emprestado. E aí eu vou e empresto a ela meu caderno de anotações. Ela simplesmente perde esse meu caderno de anotações. Ela vai poder me restituir? Não, porque esse caderno de anotações era só meu, as anotações eram apenas minhas, e ela não vai conseguir um outro igual. Então, por isso que se fala em contrato de comodato, e por isso que se fala em bem infungível, né? Então, a obrigação ela vai poder ser tanto de entregar quanto de restituir, e a coisa que está sendo entregue ou restituída, ela pode ser certa ou incerta. O que é uma coisa certa? Coisa certa é aquela que eu consigo especificar pela sua qualidade, quantidade e espécie. Por exemplo, o mesmo celular, tá? Então, eu vou comprar um celular, então, o gênero é celular, a quantidade é 1 e o modelo é iPhone 16. Pronto. Comprei um celular, eu estou conseguindo especificar ele pela espécie, quantidade e qualidade, tá? Quando me falta a qualidade, eu tenho uma coisa incerta e não certa. Por exemplo, eu vou comprar um saco de tomates. Eu sei o gênero, que é tomates, eu sei a quantidade, que é um saco, mas eu não sei a qualidade. As tomates, elas serão escolhidas pelo movimento que nós conhecemos como concentração, que é quando você vai escolher. Então, quando você escolhe, é que você vai deixar, aquela obrigação vai deixar de ser incerta e vai passar a ser certa, tá? Então, coisa certa é aquela que eu consigo especificar pelo gênero, qualidade e quantidade, coisa incerta é aquela que eu só consigo identificar pela quantidade e pelo gênero. Me falta a qualidade, tá? Lembrando que lá na forma do artigo 313, o credor ele não é obrigado a aceitar coisa diversa na relação obrigacional. Ou seja, o credor ele só está obrigado a aceitar o que foi pactuado por ele e o devedor. Ele não é obrigado a aceitar coisa diversa, mesmo que essa coisa diversa seja mais valiosa do que a que ele pactuou, tá? Lembrando que além da obrigação de dar, nós temos também a chamada obrigação de fazer. E a obrigação de fazer, minha gente, consiste na prestação de um serviço. A obrigação de fazer, ela pode se dividir em duas. A obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível. O que é a obrigação de fazer fungível? É aquela cujo serviço pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Então, não importa quem vai fazer o serviço. O que importa é que ele seja feito. E aí, se por alguma ocasião o devedor não conseguir cumprir com essa obrigação, não tem problema, ele pode mandar outra pessoa para cumprir. Beleza, isso é uma obrigação fungível. Só que existem obrigações em que a qualidade pessoal da pessoa que você está contratando é essencial. Por exemplo, estamos na época do São João, está lá tendo São João em Arco Verde, São João em Caruaru, São João em todo canto. E os cantores estão sendo contratados. Vejam, se o município contrata o Wesley Safadão para poder fazer um show, se ele no dia do show disse que vai mandar um cover,
Ele pode fazer isso? Não. Porque essa obrigação é infungível, porque as qualidades pessoais de Wesley Safadão ninguém tem. Deu para entender? Da mesma forma, acontece, por exemplo, se eu contrato um pintor para pintar a minha casa. Veja, quando a gente contrata um pintor, a gente contrata ele levando em consideração o quê? O que é as qualidades pessoais dele, né? A habilidade que ele tem. E se ele colocar um substituto, com certeza não vai fazer como eu estou imaginando, porque eu estou imaginando a pintura feita por ele, pela pessoa que eu contratei. Então, a obrigação é infugível. Então, se acontecer do devedor, por culpa sua, não realizar essa obrigação, ele vai ter que indenizar. Ele vai ter que indenizar o credor, tá certo? Existe também a chamada obrigação de não fazer. O que é a obrigação de não fazer? Quando as partes pactuam que não vão fazer alguma coisa. Só que o que é que acontece? Existem duas hipóteses, né? Então, vamos lá. Existem as obrigações que são estabelecidas por lei, por exemplo, a lei, ela estabelece, o plano diretor do município estabelece que você não pode construir numa altura X o seu prédio, né? Você tem até um limite de altura para construção. O próprio Código Civil, ele estabelece que você não pode construir janelas a menos de 1,5 metro do prédio vizinho. É uma obrigação legal. Mas existem também obrigações contratuais, como, por exemplo, alguém está pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Oi, Mari, minha gente. Mari está pedindo para entrar aqui. Muito bem. Muito bem, Marília, estamos aqui vendo direito civil, tá? Mais especificamente direito das obrigações. E aí, vamos lá. Voltando aqui para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, existem também as chamadas obrigações de não fazer contratuais. Por exemplo, quando eu me comprometo como funcionária de uma empresa a não revelar o segredo industrial. Isso é uma obrigação de não fazer. Ô, professor, e se eu fizer? Se você fizer, pode ter duas consequências, depende. Por exemplo, vamos supor que eu pactuei com o meu vizinho para não construir um muro entre o meu terreno e o dele. E eu termino construindo esse muro. O que é que eu vou ter que fazer? O que é que eu posso fazer aí? O meu vizinho pode exigir que eu desfaça. É possível desfazer? É. Se for possível desfazer, minha gente, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Eu desfaço, tá tudo certo. É a chamada obrigação instantânea, permanente, tá? Você pode corrigir o descumprimento. Agora, existem obrigações que eu não tenho que fazer. Existem obrigações que eu não posso desfazer. Por exemplo, se eu me obriguei a guardar um segredo industrial e revelei o segredo industrial, do que e agora? Como é que eu desfaço isso? Todo mundo já sabe. Eu me comprometi a guardar segredo e não consegui guardar segredo. Então, nessa situação, eu vou ter que fazer o quê? Indenizar. Eu vou ter que indenizar, porque toda consequência do direito civil, ela gera indenização, tá? Que o direito civil ninguém prende, né? Salvo por dívida alimentar. Existem também, como eu estava falando para vocês, dentro da obrigação de dar, e eu trouxe de uma forma mais destrinchada aqui para vocês, a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Dentro da obrigação de dar coisa certa, nós temos a modalidade de entregar e restituir. A entrega da coisa, ela vai implicar necessariamente na transferência da propriedade. Então, quando eu realizo uma obrigação de dar na modalidade entrega, eu estou tirando o bem da minha propriedade e entregando para outra pessoa. Então, eu estou vendendo um carro, eu estou vendendo a moto, eu estou vendendo o celular, eu estou vendendo alguma coisa. Só que existe uma questão. Essa coisa, ela pode perecer antes de chegar no credor. Então, eu me obriguei a entregar uma moto, no meio do caminho, essa moto terminou sofrendo um acidente e pereceu ou deteriorou. Vai ter responsabilidade? Vai ter responsabilidade. Depende de quê? Depende de culpa. Se houver culpa, vai haver responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade, se houve perecimento, que é quando a coisa deixou de existir, vai haver indenização, e se deteriorou, o credor vai ter direito a abatimento no preço, ou, né, optar por desfazer a relação obrigacional. Agora, se a obrigação era de restituir, e você, porque a restituição, você não transfere a propriedade, você só transfere a posse. Então, Débora me pediu meu celular emprestado. Eu estou emprestando meu celular para ela, mas ela tem a obrigação de quê?
de me devolver meu celular. Então, eu não estou dando para ela, eu estou emprestando. Então, nesse caso, eu não transfiro a propriedade, só a posse. E aí, se a coisa extraviar e houver culpa, vai haver indenização. Se não houver culpa, resolve-se, infelizmente, o credor vai chorar, tá? Dentro das obrigações que envolvem essa modalidade de entregar, restituir, nós temos também outras modalidades de obrigações, tá? É muito fácil a gente compreender uma relação obrigacional quando nós temos um credor, um devedor e um objeto. Agora, a coisa torna-se um pouco mais complexa quando a gente vai analisar a relação obrigacional a partir de uma pluralidade de credores, pluralidade de objetos ou pluralidade de devedores, tá? E quando a gente fala em obrigação alternativa, quando a gente fala em obrigação cumulativa, quando a gente fala em obrigação solidária, a gente está falando justamente daquelas obrigações complexas, compostas, onde nós temos mais de um credor, ou mais de um devedor, ou mais de um objeto, ou os três, tá? E aí, gente, a obrigação alternativa, ela diz respeito ao objeto. Quando há mais de um objeto na relação obrigacional e é dada a opção ao devedor de escolher entre um ou outro, essa obrigação chama-se de alternativa. Então, vamos lá. Contrato de compra e venda, onde o devedor se obriga a entregar ou uma moto ou um carro. Então, veja, a obrigação vai estar satisfeita se eu entregar só a moto? Vai. A obrigação vai estar satisfeita se eu entregar só o carro? Vai. É ou um ou o outro, tá? Agora, qual é a regra? É que o devedor é quem vai escolher. Por quê? Porque é o devedor quem vai realizar a obrigação. Então, é mais fácil que ele escolha. Agora, as partes do contrato podem estabelecer que é o credor que vai escolher? Podem, tá? E aí, o que é que acontece? Eu posso dar, vamos supor que a coisa pereceu. Pereceram os dois. Eu posso dar, eu posso pagar a indenização? Depende. Depende se você agir com culpa ou sem culpa. Tudo vai depender se você agir com culpa ou sem culpa. Porque se você agir sem culpa, resolve-se a obrigação. O que é resolver a obrigação, minha gente? Significa dizer que o devedor não vai ter que indenizar o credor por danos e vai apenas restituir o valor que ele recebeu. E restituir o valor resolve-se a obrigação, tá? Só que existem situações em que o devedor, ele age com culpa. Se ele age com culpa, ele vai ter que indenizar, tá? Uma coisa da obrigação alternativa é que eu não posso pagar uma parte de uma obrigação ou uma parte de outra. Tá, eu vou dar metade da moto e metade do carro. Não. Você vai dar ou um ou outro, tá? E aí, se um perecer, você vai entregar o outro. Se os dois perecerem, vai ter que verificar se houve culpa ou não para poder ver se vai haver responsabilização de indenização, tá? Existe uma coisa muito interessante que também o Código Civil prevê, porque o Código Civil prevê tudo em relação às obrigações. Lá no artigo 237, que é em relação à questão dos melhoramentos, porque a gente fala muito de quando a coisa perece ou deteriora antes de entregar. Mas também pode acontecer melhoramentos antes da tradição, que é a tradição, a entrega da coisa. Esses melhoramentos, eles ficam com quem? Tá? Vejam, o que é que vai acontecer? Se for uma obrigação de entregar na modalidade transferência de propriedade, né? Eu vou entregar, vou transferir a propriedade. Os melhoramentos que foram realizados antes da tradição, eles vão ficar com o devedor. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vendi uma fazenda para Marília. E eu vendi essa fazenda para Marília, e aí essa fazenda, ela estava lá com os pés de manga, de goiaba, de várias frutas. E aí, eu escolho, eu vou entregar esse imóvel para Marília no dia 30 de junho. Eu posso, até o dia 30 de junho, se eu quiser, pegar todos os frutos que estão lá para a colheita, posso. Esses frutos vão ser meus, esses melhoramentos são meus. Por que esses frutos são meus? Porque eu ainda não entreguei. E a lei determina que são do devedor, tá? Agora, se a obrigação for de restituir e houver melhoramento da coisa, então vamos lá. Vamos supor que eu emprestei uma bicicleta para Débora. E Débora, enquanto ela estava com a bicicleta, ela colocou óleo na corda, ela organizou o guidão que estava meio torto, ela fez alguns melhoramentos na minha bicicleta.
Veja, se ela fez esses melhoramentos de boa fé, e o que é estar de boa fé? O que é estar de boa fé? Estar de boa fé nessa circunstância quer dizer que o proprietário sabia das benfeitorias. Então, Débora vai dizer para mim: olha, professora, eu estou fazendo isso e isso na sua bicicleta. E eu dou ok. Se eu dou um ok, minha gente, nada mais justo do que quando ela me devolver a bicicleta, que eu pague a ela os melhoramentos que ela fez. Então, ela vai ser o quê? Indenizada, porque ela está de boa fé. Outra coisa é ela fazer os melhoramentos sem me avisar. Porque se ela faz os melhoramentos sem me avisar, aí o que é que vai acontecer? Ela só vai ter direito a ser indenizada das benfeitorias necessárias. Por exemplo, furou o pneu. E aí ela trocou o pneu. O pneu é um melhoramento, é um bem, na verdade, necessário para a bicicleta, senão ela não anda. Então, eu vou apenas pagar o valor correspondente ao pneu. Agora, se ela colocou cestinha no pneu, na bicicleta, se ela colocou enfeite, se ela colocou luz, se ela colocou... Essas coisas vão ficar comigo e eu não vou indenizar ela, porque ela não me avisou. Beleza? Belezinha. Ainda dentro das modalidades das obrigações, e aqui tratando ainda das obrigações complexas, né? E não das simples, das complexas, vamos falar agora quando há multiplicidade de sujeitos. E aí, o que é multiplicidade de sujeitos? É quando eu tenho mais de um credor na relação obrigacional, ou mais de um devedor, ou em ambos os lados. E aí, como é que vai acontecer? As obrigações, elas podem ser tanto divisíveis como indivisíveis, quando há pluralidade de sujeitos. O que é uma obrigação divisível? É aquela cujo objeto pode ser fracionado em cotas iguais, iguais ou diferentes, de modo que cada credor vai responder por sua cota. Isso é obrigação divisível, tá? Então, vamos lá. Dinheiro é obrigação divisível, né? Então, vamos supor que Maria, José e Fernando são devedores aí da quantia de 6 mil reais. Então, dividido por 3, cada um vai pagar 2 mil e tá tudo certo. Cada um vai responder a partir da sua cota parte, tá? Belezinha? Diferentemente da obrigação indivisível, porque a obrigação indivisível é aquela cujo objeto não pode ser fracionado, como o exemplo que eu coloquei aqui, o cachorro, uma vaca, um boi, tá? São objetos que não podem ser fracionados. Um quadro, não pode ser fracionado. Então, o que acontece? Todos os devedores, eles respondem por tudo. Então, quem paga tudo sozinho, então vamos supor que um devedor só entregou a vaca. Ele vai entregar a vaca, porque o objeto não pode ser fracionado, mas aí depois ele vai poder ser o quê? Restituído, né? Ele vai poder cobrar dos demais a cota parte que lhe cabe, porque ele entregou sozinho, tá? Então, quem paga tudo pode cobrar a parte dos outros, é o que prevê lá no artigo 260, 261 também. Lembrando que o devedor só se libera pagando a todos ou a um com caução. Vamos lá. É uma coisa muito importante. Aqui é quando há pluralidade de credores. Então, vamos supor, e aí vamos inverter, né? Quando é pluralidade de devedores, todos os devedores ficam responsáveis por entregar a obrigação inteira, porque ela não pode ser fracionada. E se o devedor entregou sozinho, ele tem o direito de cobrar dos demais a cota parte que os outros não deram, tá? Agora, vamos inverter, vamos falar agora. E aí, quando for na aula presencial, gente, não se preocupem, que eu vou desenhar isso para vocês, tá? Vamos inverter agora e vamos falar da obrigação envolvendo credores. Então, a obrigação é indivisível envolvendo credores. Quando há pluralidade de credores e eu só tenho um devedor, o que é que acontece? Veja. Se a obrigação é indivisível, então esse credor vai entregar a obrigação por inteiro. Ele não tem como fracionar. Concordam? Concordam. Beleza? Só que o que é que acontece? Para ele poder entregar esse bem que é indivisível, ele vai entregar a quem? Ele tem duas opções. Ou ele entrega a todos os credores de uma vez só, e todo mundo assina que está recebendo, ou ele entregar um só mediante caução de ratificação. O que é caução de ratificação? É justamente quando os demais credores concordam que um credor só receba. Então, quando os demais credores concordam que um só receba, ele faz por meio de caução de ratificação, tá? Belezinha até aqui, minha gente, vocês estão caladas? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá tudo certo?
Tá sim, eu gosto de civil, professora. Ah, beleza. Só um minutinho, minha gente. Deixa eu só fechar aqui a porta um minutinho. Já venho, tá? Eita, Débora, só fica nós nas aulas, né? É, minha gente, esses meninos são muito preguiçosos. Eu nunca vi, não, viu? Tem nós três agora, né, Marília? Eu falei, só eu e Débora. Firme e forte. Sempre, né? Eu espero que eles estejam assistindo a aula em casa, porque eu olho os acessos e eu vejo que pouquíssimas pessoas estão acessando as aulas online. Eu espero que eles estejam assistindo, né? Eu vou até olhar, porque eu olhei semana passada, mas é porque, sabe o que é? Deixa acumular. Aí, quando chega no meio do caminho, aí ficam desesperados. Mas esse povo precisa se atualizar. Devagar e sempre. Surto. Oi? Se eu acumular, eu surto. Ah, é, não dá certo não. Então, vamos lá. Então, deu para entender? Quando a obrigação ela tem multiplicidade de credores, o devedor ou ele vai entregar o bem, se for indivisível, a todos, ou até mesmo divisível também. Ou ele vai entregar a todos, ou ele vai entregar, se for divisível, ainda tem como ele entregar a cota parte de cada um, né? Ou ele vai entregar apenas um, desde que mediante caução de ratificação, que é justamente quando os outros credores autorizam que um credor só receba. Beleza? Belezinha. E existe, minha gente, a obrigação solidária. E o que é a obrigação solidária? A obrigação solidária, a primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é que ela não se presume. Então, se a questão não falar em obrigação solidária, opa, esqueçam. Essa obrigação será ou divisível ou indivisível. Porque muitos alunos dizem assim, professora, eu não sei diferenciar obrigação divisível e indivisível da obrigação solidária. É muito fácil. A questão diz que é solidária. Se a questão não diz que é solidária, então ela não é solidária. A obrigação solidária não se presume. Ela tem que estar no texto, tá? Então, a solidariedade significa dizer que, se for do lado dos credores, todos os credores serão responsáveis pela cobrança da dívida. E se for do lado dos devedores, significa que todos os devedores são responsáveis pela dívida inteira, tá? Então, a solidariedade ela pode ser ativa ou passiva, tanto do lado dos credores ou do lado dos devedores. Então, a solidariedade ativa são vários credores, qualquer um pode exigir o valor total do devedor. E a solidariedade passiva, né, são vários devedores, o credor pode cobrar tudo de qualquer devedor. Quem cobrar, quem pagar sozinho, pode cobrar depois dos demais, por meio do direito de regresso, tá? Lembrando que na solidariedade é o seguinte, são vários sujeitos, mas a obrigação é única, tá? A solidariedade só existe se for prevista na lei ou no contrato, então ela não se presume, tá? O artigo 282 traz uma coisa muito interessante, que é, o credor ele pode exonerar um dos devedores sem afetar os outros. Então, eu posso perdoar um dos devedores? Posso. Mas aí o que é que vai acontecer? Eu só estou perdoando aquele devedor, tá? E isso não vai afetar os outros devedores. Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Paulo, João e Pedro, mutuários. O que é mutuário? O que é contrato de mútuo? Contrato de mútuo é o empréstimo de bens fungíveis, como dinheiro, por exemplo, tá? Porque se for empréstimo de bens fungíveis, é mútuo. Se for empréstimo de bens infungíveis, é comodato, tá? Contraíram empréstimo com Fernando, mutuante, tornando-se assim devedores solidários do valor total de R$ 6.000. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade, ou seja, perdoou Paulo. João, por sua vez, tornou-se insolvente, então lasqueira. João não pode pagar. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente o empréstimo. Considerando a hipótese narrada, assinala a alternativa correta, letra A. Pedro não poderá regredir contra Paulo. O que é regredir? É pedir a sua cota parte para que participe do rateio do quião de João, pois Fernando exonerou a solidariedade. Letra B. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro pode cobrar Paulo o valor de R$ 3.000. Letra C. Ao pagar integralmente a dívida, Pedro se subroga nos direitos de Fernando, permitindo-se que cobre a integralidade da dívida dos demais devedores.
Ou letra D. Pedro deveria ter pago a Fernando apenas R$ 2.000, pois a exoneração da solidariedade em Paulo importa necessariamente da exoneração da solidariedade a todos os codevedores. Eu acabei de falar isso. A resposta é a letra B. Paulo, ele deve ressarcir a Pedro da importância de R$ 3.000, que é justamente a sua cota-parte relativa ao rateio da parte devida pelo devedor insolvente. Está lá na forma do artigo 282, que vai dizer: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou todos os devedores. Se o credor exonera um da solidariedade, né, um ou mais, subsistirá o dos demais. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota-parte, dividindo-se igualmente por todos a do solvente, se houver presumidamente iguais no débito às partes de todos os codevedores. Então, com certeza, a nossa resposta é a letra B, tá certo? Por quê? Apesar de exonerar da solidariedade, Pedro, que foi justamente o que foi... Na verdade, cadê? Letra B. Aqui, apesar da exoneração da solidariedade, Pedro, tá? Ele vai poder cobrar, que foi que pagou sozinho, poderá cobrar de Paulo, que é Paulo. Paulo foi justamente o que foi exonerado, o valor de R$ 3.000. Por quê? Se ele for exonerado, o valor só vai ser dividido em 2? Porque o que acontece? Veja, nós temos 3 situações aí. A primeira situação é, o Paulo, ele foi exonerado, tá? Ele foi exonerado, então significa dizer que o credor retirou ele da solidariedade. Isso quer dizer somente, traduzindo, que ele não vai ser responsável pela dívida inteira. Só isso. Mas mesmo o credor fazendo isso, ele permanece responsável pela cota-parte que lhe cabe mais a do insolvente. Ele permanece obrigado. Entendeu? Ele só não vai ter a obrigação de pagar os 6.000. Então, significa dizer que o credor não vai poder cobrar de Paulo os 6.000. Beleza? Mas o Só Pedro... 3, né? Isso. Mas o Pedro que pagou integralmente, ele vai poder exigir o pagamento da cota-parte de Paulo, né? Que no caso seria 2.000, mais R$ 1.000 do que tornou-se insolvente. Meu Deus. Parece É. errado, né? Mas é a lei. Porque, assim, a exoneração, a própria lei diz, ó, a exoneração da solidariedade não vai impedir que o devedor permaneça obrigado pela sua cota-parte. Ele permanece obrigado no direito de regresso do outro devedor, porque seria injusto, veja, seria injusto para o devedor que pagou sozinho. Porque, bicho, eu sou devedora junto com você e Débora. A dívida é R$ 6.000. Aí, o credor foi e te perdoou porque tu é mais bonita do que eu. Aí, Marília ficou sem dinheiro. Eu me lasquei. Não foi, não. Foi, Então, o que acontece? É justo que eu pague, além da parte de Marília, que é os R$ 2.000 que ela ficou insolvente, tem como pagar, que eu acho que com os 2.000 dela, fico com prejuízo dos 2.000 dela e 3.000 teu. Não. Oi, 2.000 teu? Não. Então, por isso que nós vamos ratear o de Marília. Então, o de Marília é meu, seu, meu e meu seu. E você vai pagar a sua cota parte na ação de regresso. Entendi. Porque nós fizemos um acordo para que a obrigação fosse solidária. Então, mesmo o credor lhe perdoando, quando ele lhe perdoa, ele tira da solidariedade, só quer dizer o seguinte, que você não vai pagar os 100.000, só isso. Mas alguém tem que pagar. Mas alguém tem que pagar. Aí, pelo menos, a cota parte vai ter que ser responsabilizada, entendeu? Tem uma outra questão aqui, bem interessante. Arlindo, proprietário da vaca malhada, vendeu-a a seu vizinho Lauro. É uma vaca, viu? Presta atenção. Celebraram em 10 de janeiro de 2018 um contrato de compra e venda pelo qual Arlindo deveria receber do cobrador a quantia de R$ 2.500 no momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato. Nesse interregno, ou seja, nesse intervalo, contudo, para a surpresa de Arlindo, a malhada pariu 12 bezerros. Houve o quê? O melhoramento. E aí, a quem vai pertencer esses bezerros? Arlindo e Lauro, ou deverá ser feito um sorteio? Gente, sem dúvida, eu falei para vocês, pertencerá a Arlindo,
porque permanecem com o devedor os frutos que foram colhidos até o dia da entrega. Fechou? Fechou. No nosso conteúdo de hoje, está adimplemento e inadimplemento também? Professora. Adimplemento Está? também. Tá, Tá, né? Tá tudo, né? tá, tudo. Belezinha. Deixa eu só fechar aqui o fogo. Peraí, gente. Um minuto, um minuto, um minuto. Jane, Oi, Débora, falando. oi, mulher cansada, que assunto, Mulher, tua internet tá cortando, fala de novo. que assunto extenso é esse? Uhum. E é porque eu gosto de civil, mas esse. Ave Maria, para estudar aquele slide. Ô, mulher, essa semana foi muito difícil pra mim. Eu acho assim, de conteúdo. Meu Foi Deus. muito, não foi? Também achei, muito, Foi! A primeira semana foi tão tranquilinha, agora é foi. essa. Tá ficando mais difícil, minha gente, mas é assim mesmo, olha. A minha intenção é realmente que a gente consiga colocar muitos conteúdos para agora, para que quando vocês cheguem na reta final, vocês estejam tranquilos, só realmente com o final dos conteúdos, já para revisão, sabe? Por isso que vocês têm que correr agora, para que vocês, no último mês, já estejam bem tranquilinhos. E tanto que meu cronograma de aulas online termina antes, né? Termina antes de vocês concluírem as semanas presenciais, justamente para que vocês tenham esse tempo, tá? Mas é muito conteúdo, mas vai dar certo. Não se preocupem. Vamos embora, vamos continuar aqui. E vamos falar sobre adimplemento e inadimplemento das obrigações. Quando a gente fala em teoria do adimplemento, é justamente compreendendo que as relações obrigacionais elas têm começo, meio e fim. Então, o fim pode ser o adimplemento, que é o cumprimento da obrigação, que é o que se espera do devedor. Temos também a questão do inadimplemento, que ele pode não pagar. E temos a questão também da prescrição ou decadência, que são conteúdos que a gente vai estudar depois. Mas, vamos lá, quando a gente fala em adimplemento, que é o cumprimento da obrigação, a gente está justamente tendo que responder alguns questionamentos. Quais são os questionamentos? Primeiro, o que eu devo pagar, a quem eu devo pagar, onde e quando eu devo pagar. O que se paga, minha gente, é exatamente a prestação, que pode ser uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Lembrando que o credor não está obrigado a aceitar coisa diversa do que foi pactuado, e o credor também, quando ele recebe a coisa, ele tem uma obrigação, sabia? Qual é a obrigação? Devolver. Ou dar recibo. Então, toda vez que o credor ele recebe a coisa, ele tem a obrigação de dar recibo. Quem paga? Aí você vai dizer, o devedor. Nem sempre, tá? Toma cuidado. Quem paga é o ACIPES. Vocês já ouviram falar dessas nomenclaturas? Não, Não, professora, se eu vi, já esqueci, viu? também. ACIPES não, solves. São duas nomenclaturas em latim. Porque você cai no erro quando você diz que quem paga é o devedor. Não, porque pode ser um terceiro. Vamos supor que Débora é minha filha, e Débora, eu sei que Débora está devendo num banco. E eu não quero que ela fique devendo, eu vou lá e pagar a dívida. Foi a Débora que pagou? Não. Eu fiz o adimplemento da obrigação? Fiz. Eu sou um terceiro. Deu para entender? Então, a obrigação ela pode ser cumprida tanto por um terceiro quanto pelo próprio devedor. Então, quem paga é o solvens. Solvens vem de solver, tá? E aí, o solvens é justamente aquele que vai ter essa obrigação de fazer o pagamento. Lembrando que esse terceiro, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um terceiro interessado ou não interessado. Professor, o que é que tem a ver interessado? Interessado, minha gente, diz respeito ao interesse jurídico. Então, no meu caso, que eu dei o exemplo, que eu sou mãe de Débora, e eu vou pagar a Débora. Minha gente, só um instante, que é meu marido aqui, só para dizer a ele que eu estou em aula. Oi, amor. Estou gravando aula, Descomplica. A aula de hoje, viu? Vici? Tá, qualquer coisa que falar no zap, tchau. É... Sim, aí o que é que acontece? No meu exemplo, que eu sou mãe de Débora e eu fiz o pagamento da dívida, eu não tenho nenhum interesse jurídico nessa dívida. O que é ter interesse jurídico? É o seguinte, é um risco do meu patrimônio ser afetado se o devedor não pagar. Quer um exemplo? O fiador.
Se o devedor não paga a dívida, quem é que responde por essa dívida? O fiador, porque ele está na figura de garantidor. Então, é do interesse do fiador que o devedor pague? É. E se o fiador paga? Ele é um terceiro interessado. Professor, e para que eu preciso saber se o terceiro é interessado ou não interessado juridicamente? Para eu saber se esse devedor vai ter direito à ação de regresso e se ele vai se subrogar ou não nos direitos do credor. O que é subrogar nos direitos do credor? É quando o terceiro tira o credor da jogada, porque o credor já foi adimplido da obrigação, e ele entra como credor com as mesmas garantias que o credor tinha. Se o terceiro é interessado, no caso do fiador, e ele paga a dívida do devedor, ele se subroga nos direitos do credor. Então, as garantias que tinham dentro do contrato, não só o pagamento da dívida, mas as garantias que tinham dentro do contrato, o fiador também vai ter. Agora, se o pagamento é feito pelo terceiro não interessado, não há subrogação dos direitos do credor, porque eu paguei a dívida porque eu quis. Então, nessa situação, a única coisa que vai caber é uma mera restituição do valor que foi pago. Certo? Estuda isso, tá? Que cai bastante. Quem é que recebe? Quem paga é o solvens. Quem é que recebe? É o credor? Não. Quem recebe é o acípies. Quem é o acípies? É o credor ou o seu representante legal, que pode ser o representante ou assistente, né? E aí, no caso, qual é a obrigação que o credor tem quando ele recebe? De dar quitação da obrigação através do chamado recibo. E se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar em mora. O que é estar em mora? Estar em mora é estar em dívida. Então, o credor também fica entre mora, quando ele não dá quitação, tá? Lembrando que o pagamento a terceiro, ele só vale se for ratificado ou beneficiar o credor. Então, o pagamento a terceiro só vale se for ratificado, lembrem-se, ou beneficiar o credor, artigo 308. Onde é que se paga uma obrigação, minha gente? A regra do Código Civil, lá na forma do 327, é o domicílio do devedor, salvo se tiver disposição contrária nesse sentido, tá? Mas a regra é que é o domicílio do devedor, tá certo? Para facilitar o cumprimento da obrigação. Mas no contrato nada impede que o devedor e credor façam aí um acordo para que essa obrigação seja satisfeita no domicílio do credor, sem problemas. Outra coisa, quando é que se paga? Gente, quando se paga depende do contrato, né? Se o contrato tiver uma data até a data do vencimento, e se ele não tiver data? Significa dizer que a exigência ela é imediata, com exceção dos contratos de empréstimo, que aí se dá um prazo de 30 dias para restituição, tá? Existe, além das formas convencionais de pagamento, de cumprimento e adimplemento da obrigação, existem também as formas especiais de pagamento, que são aquelas que não ocorrem como foi planejado, mas que também a lei considera como pagamento. Por exemplo, a consignação. O que é a consignação em pagamento? É quando o devedor quer pagar na forma que foi pactuada junto com o credor e o credor não quer receber. Porque deu a doida dele, ele não quer receber. Então, o devedor vai ficar em mora? Não. Para evitar do devedor ficar em mora, o que é que ele faz? Ele faz a chamada consignação em pagamento, que é quando ele deposita em juízo o valor, porque o credor ou está ausente ou se recusa a receber. Temos também a dação em pagamento, que é a dação em pagamento. Nós já vimos que o credor não está obrigado a aceitar coisa diversa do que foi pactuado. Mas, se ele receber a coisa diversa, houve a dação em pagamento. Então, vamos lá, eu fiz o contrato de compra e venda com Débora e a obrigação era para entregar um carro. Aí, no dia de entregar, a Débora vem com a moto. Ela pergunta se eu aceito. Se eu aceitei, foi feita a dação em pagamento, tá? Existe também a imputação do pagamento, que é quando o devedor está devendo demais. E aí, como ele está devendo demais, ele vai escolher qual a dívida que ele vai pagar. E aí, o Código Civil dá uma ordem de como ele vai pagar. Primeiro, ele vai pagar as que têm juros, depois as mais antigas, depois a mais onerosa, e por aí vai. Isso é imputação do pagamento, tá? E temos também a compensação, que é quando devedor e pessoa são a mesma pessoa entre si, então as dívidas se compensam. Querem um exemplo? Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que eu tinha um tio e esse tio estava me devendo o valor X. Esse tio só tem eu como sobrinha, não tem mais ninguém na vida. Ele faleceu e deixou uma herança. Quem foi a herdeira? Quem foi a herdeira? Eu. E aí, o que é que vai acontecer? A dívida que ele me pagava, que ele estava me devendo,
nessa situação, eu já vou compensar. Por quê? Porque o dinheiro que ele vai me dar, eu vou compensar no que ele me deve, certo? Existe também a remissão, que é o perdão da dívida, que aí tem que ser aceito pelo devedor, o devedor tem que aceitar o perdão. Existe a novação, que é quando o credor e devedor, ao invés de cumprir a obrigação que foi originalmente pactuada, eles resolvem criar uma nova obrigação. Vamos desfazer esse contrato e vamos fazer outro. É desse jeito. E a confusão é quando a pessoa se torna, ao mesmo tempo, credora e devedora, tá? O exemplo mais utilizado na doutrina é justamente o exemplo dos herdeiros também, né? Porque aí, quando os herdeiros, eles também têm algum crédito com o falecido, vai acontecer também uma confusão, porque em dado momento você vai estar ali tendo que pagar e sendo também devedor. Vai se compensar a dívida, mas você também está nesses dois polos, né? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança prestada por seu pai José. Certa vez, Jacira conversava com sua irmã Laura acerca de suas dificuldades financeiras e declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou um locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira. Isso é muito importante e eu vou explicar a vocês depois. Sem oposição desta, neste cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, essa é a alternativa correta. Letra A. Lara, como terceira interessada, subroga-se em todos os direitos que o locador tinha em face de Jacira, inclusive a garantia fidejussória. Letra B. Laura, como terceira não interessada, tem apenas o direito de regresso em face de Jacira. Letra C. Laura, como devedora solidária, subrogou-se nos direitos que o locador tinha em face de Jacira, mas não quanto à garantia fidejussória. Ou letra D, Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem nenhum direito em face de Jacira. Gente, o terceiro interessado, ele pode pagar tanto em nome próprio como em nome do devedor. Lembram do exemplo que eu dei? Se eu vou pagar uma dívida de Débora no banco, porque ela é minha filha, eu chego no banco e digo assim, olha, eu quero pagar uma dívida em nome de Débora. Tudo bem, a senhora quer colocar que é a senhora que está pagando? Não, eu quero só que você pague. Pronto. Então, nesse caso, eu estou pagando em nome de Débora. Então, eu tenho direito a receber alguma restituição? Não, porque eu estou pagando em nome dela. Como é que vai saber que foi eu que paguei? Agora, se eu pago em nome próprio, não, eu quero que você conste que sou eu que estou pagando a dívida dela. Então, nessa circunstância, eu vou ter direito ao quê? A um regresso. Não é direito a subrogar os direitos do credor, mas o direito de regresso. Então, já respondi. A questão é a letra C. A letra C falava que Laura, como devedora, cadê? Letra B, desculpe. Falava que Laura, como terceira não interessada, porque ela é não interessada, tem apenas direito de regresso em face de Jacira. Ela não subroga os direitos do credor, ela só tem direito a reembolso porque ela pagou em nome próprio, tá? E para a gente finalizar obrigações, vamos ver a teoria do inadimplemento, né? Que é uma outra consequência da relação obrigacional. Ela pode não ser cumprida. E quando a obrigação falha, existem duas situações. Essa falha ela pode ser absoluta, ou seja, a prestação foi impossível de se cumprir. E aí eu preciso verificar se isso foi com culpa ou sem culpa do devedor. Se for sem culpa, a obrigação resolve-se, significa dizer que somente se devolve o que foi pago e pronto. E se foi com culpa, o credor ele pode exigir o pagamento do equivalente, ou seja, o pagamento do valor da obrigação mais perdas e danos, que é a indenização, tá? E também o inadimplemento ele pode ser relativo, ou seja, que é quando o devedor, não é que ele deixou de cumprir a obrigação, mas ele está em atraso na obrigação, tá? E aí é quando a gente diz que o Professora, devedor o que está me embora. confunde a questão de perdas e danos é porque tem algumas alternativas que só algumas das partes têm direito. Aí é isso que me confunde, às vezes. Como assim? De uma questão, quando o inadimplemento é de uma pessoa, aí só a outra tem direito a perdas e danos. Aí eu fico tão confusa quando tem duas pessoas na obrigação. Não, a perdas e danos, ela só vai ser cabível se você agir com culpa, seja você credor ou devedor. Se Aham. você agiu com culpa na relação obrigacional, sempre que você agir com culpa, o que é agir com culpa? É agir com má fé. Se você agir com culpa, com má fé, você sempre vai ter que pagar a indenização, perdas e danos. Além de pagar o valor da obrigação. Então, é o valor da obrigação mais perdas e danos.
tá? Agora, se você não teve culpa, bicho, vamos supor, eu fiz um contrato com você, deu compra e venda de um carro. No trajeto, quando eu estava indo lhe entregar o carro, veio uma chuva torrencial, caiu a árvore, dá perda total do carro. Poxa, isso foi um evento da natureza, é minha culpa? Não é. Eu estava dirigindo de forma prudente, tá? Então, nessa circunstância, o que é que vai acontecer? É justo que eu tenha que pagar o equivalente mais perdas e danos? Não. Só vai resolver a obrigação. Isso significa dizer o quê? Que eu vou lhe devolver o dinheiro que você tenha me pago, se você pagou alguma coisa, e pronto. Deu para entender? Então, o que vai. Para você saber se vai caber ou não perdas e danos, é só você se perguntar: a pessoa agiu com culpa ou sem culpa? Se ela agiu com culpa, sempre que ela agir com culpa, a resposta vai ser perdas e danos. Sempre. Tá? E temos também o inadimplemento relativo, que é quando o devedor está em mora, que tanto o devedor quanto o credor estão em mora. E existem obrigações em que não há data. O contrato não diz data. Então, se houver data, é muito fácil identificar a mora. Por quê? Deu o vencimento, passou do vencimento, já está em mora. Agora, quando não há data, aí precisa de notificação, é a chamada mora ex persona. Então, o que acontece? Vai ser feita a notificação, o credor vai mandar a notificação e vai dar um prazo. Se você não pagar com culpa, você vai ter que pagar o equivalente mais perdas e danos, e se for sem culpa, você só cumpre a obrigação em atraso, sem pagar a indenização, tá? Lembrando que o credor também entra em mora quando ele se recusa a receber da forma que foi pactuado. Ele foi pactuado daquele jeito, ele está se recusando a receber, tá? Uma outra coisa muito importante quando a gente fala de teoria de inadimplemento são as chamadas cláusulas arras e responsabilidades. Existem as possibilidades de você estabelecer dentro do contrato, para ele ficar mais segurozinho, principalmente quando você não conhece a outra pessoa que você está contratando, a chamada cláusula penal, que é um valor fixado no contrato para o inadimplemento por culpa do devedor. E aí, o que acontece? Mas a professora, mas não já existem os juros que são cobrados, a lei não já determina, sim, mas você coloca mais uma multazinha lá, uma cláusula penal, para a pessoa pagar se ela descumprir a obrigação, tá? E aí, essa multa, ela pode ser uma obrigação, pode ser compensatória, ou seja, quando o inadimplemento for absoluto, e pode ser moratória, ou seja, estabelecimento de juros para o atraso, tá? Lembrando que essa cláusula penal, seja ela compensatória ou moratória, não pode ultrapassar o valor da obrigação, lá na forma do artigo 402 e 12. E o que é a arras ou o sinal? A arras, minha gente, é o valor que é pago para afirmar ou garantir o contrato. E nós temos duas espécies de arras. Nós temos as chamadas arras confirmatórias, ou seja, quem desiste perde ou paga em dobro, tá? Quem desiste do contrato. E nós temos as arras penitenciais, que elas garantem o direito do arrependimento sem indenização adicional. Então, é aquela questão, você faz a compra e o valor do sinal fica com o credor, se você desistir depois, tá? Isso se chama justamente arras, que aí, nesse caso, essas arras, elas podem ser confirmatórias quando há uma desistência, podem ser penitenciais quando, para garantir, na verdade, uma indenização, tá? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Lucas, interessado na aquisição de um carro seminovo, procurou Leonardo para revender veículos usados. Ao final das tratativas e para garantir que o negócio seria fechado, Lucas pagou a Leonardo um percentual no valor do veículo, a título de sinal. Após a celebração do contrato, porém, Leonardo informou a Lucas que, infelizmente, o carro que havia negociado já havia sido prometido informalmente ao comprador, velho amigo de Leonardo, motivo pelo qual Leonardo não honraria a avença. Frustrado diante do inadimplemento de Leonardo, Lucas procurou você como advogado para orientá-lo. Neste caso, assinale a opção que apresenta a orientação dada. Letra A. Leonardo terá que restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, com atualização monetária, juros e honorários de advogado, mas não o seu equivalente. Letra B. Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, mas o seu equivalente com atualização monetária, juros e honorários de advogado. Letra C. Leonardo terá que restituir a Lucas apenas metade do valor a título de sinal, pois informou tão logo quanto possível que não cumpriria o contrato. Ou letra D. Leonardo não terá que restituir Lucas ao valor pago a título de sinal, pois este é computado como início do pagamento, o qual se perde em caso de inadimplemento. Sem dúvida, nossa resposta é a letra B. Lucas terá que receber
terá o direito de receber o valor pago a título de sinal, mais o equivalente, ou seja, receberá 2 vezes, que é o dobro, o valor que deu de sinal, além da atualização monetária, juros e honorários. Por quê? Porque a desistência se deu por culpa do devedor. Então, se deu por culpa, você vai receber o seu valor de sinal em dobro, tá certo? Vamos agora, para a gente poder finalizar nossa pílula do conhecimento de hoje, que ficou um pouco mais extensa, ver imunidades tributárias, tá? Que é um conteúdo mais curtinho, e a gente vê imunidades, eu encerro minha pílula por hoje. Primeiro, gente, o que são imunidades tributárias, né? Imunidades tributárias são limitações constitucionais ao poder tributar, é a própria Constituição que estabelece, tá? Ou seja, a Constituição, ela prevê situações em que o imposto não vai incidir. E aí, as imunidades, elas são criadas pela Constituição, que é diferente das isenções, que as isenções, elas são criadas por lei, e por liberalidade política, o ente opta por cobrar ou não. Então, as imunidades estão previstas na Constituição, elas limitam o poder de tributar, não ocorre fato gerador aqui no caso, e são irrevogáveis. Já a isenção, ela está prevista em lei, ela é uma opção política, o fato gerador ocorre, mas há dispensa e pode ser revogada, tá? Por exemplo, quando o município ele resolve não cobrar o IPTU daquele ano em referente àquela cidade em razão de um desastre ambiental. E aí resolve não cobrar, está realizando uma isenção, tá? Não é uma imunidade tributária. Vamos ver os casos de imunidade tributária que estão previstos lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. A primeira hipótese de imunidade é a chamada imunidade recíproca, que está lá na linha A, que impede a União dos Estados Federais e municípios de cobrar impostos uns dos outros, tá? E aí entende-se as autarquias e as fundações públicas, se vinculadas às finalidades essenciais do Estado, e não se aplicam aqui às empresas públicas que atuem com fins lucrativos, como as estatais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Não se aplica essa imunidade, tá? E o que é que visa a proteção a essa imunidade? Proteger o Pacto Federativo do Brasil, que é cláusula pétrea. Temos também na linha B, falando das imunidades dos templos religiosos, que abrange as entidades religiosas e assistenciais, mesmo que locatárias de imóveis, mesmo que o imóvel seja alugado, isso já foi objeto de demanda constitucional, inclusive, e vale para o patrimônio, a renda e serviços ligados a finalidades religiosas. Lembrando, quem é imune não é o líder religioso, é a instituição religiosa, tá? Temos também os partidos políticos, sindicatos, trabalhadores, instituições de educação e assistência, estão lá na linha C, que visa justamente estimular o desenvolvimento social e a liberdade política, aplica-se somente aos sindicatos dos trabalhadores e não dos empregadores, e é condicionada ao cumprimento de alguns requisitos legais. Por quê? É preciso que esses partidos políticos, essas instituições de educação, elas não tenham fins lucrativos, tá? E haja um reinvestimento da receita, que seria aplicada para o tributo, tá? Temos também a imunidade cultural e de imprensa, está lá na linha D, que é a imunidade que abrange livros, jornais, periódicos, produtos de papel destinados à impressão, e inclui também os e-books, as revistas em quadrinhos, atlas, tá? E não se aplica aos encartes, tá? Inclusive os publicitários, nem os tablets, nem os celulares, mas se aplica nessa mídia de imprensa em geral. E temos também a chamada imunidade musical, tá? Que vai garantir a isenção a fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, desde que sejam obras de autores brasileiros ou interpretadas por artistas brasileiros, tá? E aí exclui a etapa de industrialização e replicação das mídias, os CDs e DVDs, que hoje a gente utiliza mais, e o objetivo é justamente incentivar a cultura em nosso país, tá? E aí vem como é que esse também, né? Então, estude as imunidades, tá? Que estão previstas na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º. Um grupo de empresários na área têxtil decidiu criar um sindicato de empregadores daquele setor para fins de representação nas defesas dos interesses da categoria econômica. Na Assembleia Geral Ordinária, constituída na instituição e para a elaboração do Estatuto Social, surgiu a dúvida a respeito da possibilidade de obtenção da imunidade tributária sobre o patrimônio, renda e serviço das entidades sindicais. Presente uma equipe de advogados, estes são incitados a manifestarem a respeito. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. Não há previsão constitucional para a imunidade tributária dos impostos dos sindicatos dos empregadores?
Letra B. O setor têxtil se trata de uma categoria econômica que não permite o enquadramento na imunidade tributária? Letra C. Tal sindicato faz jus à imunidade tributária do imposto desde que exerça suas atividades sem fins lucrativos e atenda ao requisito de não distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou renda. Ou letra D. Desde que os requisitos provenientes das contribuições associativas sejam aplicados exclusivamente na sua área de atuação e vinculados às suas finalidades essenciais, tal sindicato poderá gozar das imunidades tributárias dos impostos. Sem dúvida, nossa resposta é a letra A. Não há previsão constitucional para a imunidade tributária do Sindicato dos Empregadores. Aqui é um sindicato de empregadores. Só se aplica a imunidade tributária aos sindicatos dos empregados, tá? Artigo 150, inciso 6º, a linha C. Fechamos aqui nossa pílula do conhecimento de hoje, que caiu, né, foi 1 hora certinho, mais de 1 hora, pouco mais de 1 hora. E amanhã nós iremos nos encontrar na nossa pílula do conhecimento e também no nosso momento de São João, se Deus quiser, tá? Teremos lá o nosso lanchinho de São João. Permaneçam firmes e fortes. Vamos lá, Brasil. Vamos embora. Tá, professora? Bora, tchau, professora. Cheiro. Tchau.